Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR-040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai, 3311-4000. Com o nosso quadro Saúde em Foco, que mostra que pesquisadores da Fundação Ezequiel Dias trabalham em uma pesquisa inédita com fitoterápicos. Eles usam as folhas das plantas do cerrado para combater a multiplicação do rotavírus, principal causa de morte de crianças malnutridas no país. Do ponto de vista da diversidade biológica, o cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. Em Minas, é a vegetação predominante, 416 espécies que podem ser usadas para a recuperação de solos. Tem pelo menos 10 tipos de frutos comestíveis e 220 espécies têm uso medicinal. Agora, biólogos e farmacêuticos da Fundação Ezequiel Dias trabalham em uma pesquisa inédita. Eles usam extratos de folhas da gabiroba e cagaita. O primeiro passo é inocular o rotavírus nas células. Com ele incubado, é adicionado a essência da planta. Depois, é feito monitoramento de 24 e 48 horas em câmaras a 37 graus. Esta é a temperatura média do corpo humano. É um produto que você tem uma melhor aceitação no mercado em geral e além disso, os pacientes eles vão ter, com certeza, uma menor quantidade de efeitos colaterais em relação ao produto sintético. A segunda etapa de biologia molecular faz o mapeamento do RNA, a identidade genética do vírus. Todos os testes servem para constatar o desenvolvimento de reagentes que irão combater a multiplicação do vírus e, assim, diminuir os sintomas da doença, que provoca diarreia aguda, vômitos e febre. Além do valor científico, a pesquisa da FUNED tem importância à saúde pública do país. O rotavírus é a primeira causa de morte de crianças malnutridas até 5 anos de idade que vivem em regiões carentes, como o norte de Minas e a região nordeste do país. O rotavírus ele é a principal causa de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos. E, além disso, as crianças são vacinadas apenas com 6 meses e as outras faixas etárias não são protegidas. Então, seria realmente um tratamento para todas as faixas etárias, inclusive de uso mundial. Até aqui, o estudo foi mantido com programas de incentivo do governo, mas os recursos acabaram e ainda são necessários retestes com extratos das plantas para que a pesquisa avance com aplicações em animais e só depois em humanos. Mais recursos para continuar a pesquisa e chegar ao produto à comunidade, que é o objetivo da pesquisa. Se não houvesse recurso? Provavelmente o produto não vai ser desenvolvido até o final. No Brasil, há um número alarmante de acidentes e mortes no mercado de trabalho. A prevenção e a formação desses trabalhadores são a melhor forma de prevenir esses acidentes. Mais de 700 mil acidentes e 2,7 mil mortes por ano. Esses números podem ser comparados a registros de casos de epidemia e até de vitimados de uma guerra civil, mas representam uma fração da dura realidade do mercado de trabalho em todo o Brasil. A falta de mecanismos de proteção adequados, pouca manutenção do maquinário e a inexistência de avaliações periódicas de saúde acometem anualmente uma quantidade de empregados superior à população de Osasco, município da Grande São Paulo. Hoje os dados dentro do país mostram para a gente o afastamento de muitas pessoas com doenças do trabalho e também mostram para a gente, infelizmente, também acidentes que às vezes podem ser até fatais, né? E a gente conta também com a colaboração do trabalhador em cumprir com aquilo que as NRs trazem, que são realmente quesitos para preservar sua vida. E esse é o nosso papel como técnico de segurança. Grande parte desses acidentes são causados pela falta de atenção e também pelo não uso de equipamentos adequados a atividades que exercem. Sendo assim, prevenir é o melhor remédio. A prevenção ela começa em casa, então o EPI ela é uma parte desse processo que tem que ter essa garantia. A lei exige que seja fornecido sem qualquer custo para o funcionário, é a obrigação da empresa fazer isso, como também um meio de controle para garantir que esse trabalhador execute a sua atividade
O EPI ele não vai fazer com que não aconteça acidente, mas ele vai amenizar caso realmente ocorra. Caso aconteça algum acidente de trabalho, chame um profissional que entenda de verdade como cuidar de você e do seu colega. É importante lembrar que muitas vezes uma atitude errada pode causar danos irreversíveis à saúde. Caso de acidente, é feita a emissão da CAT. Então o empregador ele tem que fazer a emissão da CAT. Caso não ocorra emissão da CAT por parte do empregador, a gente tem aí sindicato da categoria, autoridade pública, o próprio segurado que pode fazer essa emissão. A gente consegue encontrar um acesso para fazer essa emissão da CAT no site do INSS sem qualquer problema, para que isso vire dados, né? E para que realmente a gente consiga trabalhar focando em cima da prevenção, que é o foco da segurança do trabalho. E vamos às notícias do campo. O Giro Rural de hoje destaca uma reportagem especial que vai ajudar para melhorar na produção de grãos nas lavouras. A calagem é a aplicação de calcário no solo com o objetivo de elevar os teores de cálcio e magnésio, neutralizar o alumínio, que é tóxico para as plantas, e corrigir o pH do solo para um desenvolvimento satisfatório das culturas. A acidez no solo é um problema comum a quase todas as regiões brasileiras e a tendência, se não for corrigida, é ampliar-se, sobretudo nas regiões de solos arenosos, sujeitos a altas precipitações e cultivos intensivos. Os nossos solos, primeiramente, são solos muito antigos. Então, o que resta dos nossos solos, geralmente, é o alumínio. O alumínio é tóxico para a raiz das plantas. Então, a única maneira de eliminar o alumínio da região das raízes é fazer uma correção com calcário. Calcário, gesso, alguma outra substância que, em reação com alumínio, ele precipita o alumínio mais profundamente e na região das raízes fica próprio para o adubo, os fertilizantes agirem para dentro da planta. Os produtores que desejarem receber o calcário do município devem se apressar, porque esse é o momento de realizar a amostragem do solo e assim determinar a quantidade de calcário que deve ser utilizada. A secretaria ela tem um programa de calcário. Então, quem quer o calcário tem que fazer a análise de solo e a análise de solo vai falar sim ou não a quantidade de calcário. Então, a Prefeitura de Paracatu está exigindo que se faça a análise de solo para realmente melhorar a situação do produtor, porque tem gente que joga demais, não joga ou joga de menos, né? O calcário ao solo. Então, a gente tem que saber a quantidade exata e se sim ou não de necessidade de calcário. Isso vai reduzir os custos para a prefeitura e para o produtor. A calagem precisa ser bem feita para evitar prejuízos e por isso a amostragem deve ter o máximo de precisão. Sem calcário na quantidade certa, o solo se torna ácido, mas se houver excesso na hora da correção, os danos podem ser ainda maiores. Se você colocar muito calcário, por exemplo, é uma situação que pode demorar muito tempo para a planta, a vegetação assimilar aquilo ali e poder produzir de uma forma mais adequada. E também, se você não colocar o calcário, dependendo da situação dos solos, nós temos que a produção não vai... Você vai jogar um adubo, uma semente fora, que não vai produzir o potencial todo daquela planta, daquele cultivar. Então, a gente preza que a pessoa faça essa análise para fazer realmente um plantio correto, economizar dinheiro, porque hoje dinheiro não pode jogar fora. Então a gente tem que economizar e a análise de solo é um mínimo que se faz dentro de uma produção. Então numa planilha de produção, a análise de solo é coisa mínima, né? Então a gente tem que se precaver para produzir a contento. E assim encerramos o Jornal da Manhã desta sexta-feira. Mas as informações aqui da TV Minas Brasil não param. Ao meio-dia, assista o Jornal da Cidade. Às 19h, o Minas Brasil Notícias. Que Deus abençoe o nosso dia. Bom fim de semana e tchau, tchau.
Jornal da Manhã. Oferecimento Primavia Fiat Paracatu, rodovia BR 040, próximo ao trevo que dá acesso a Unai, 3311 4000.